Muito bem, estamos de volta aqui na Rede Vida, hoje conversando sobre justiça, sobre injustiça, sobre amor, sobre paixão, sobre história de amor, sobre uma vida que pode ser construída de uma forma muito mais legal se a gente souber compreender as escolhas que a gente tem que fazer e se a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com a vida da gente, ao invés de ficar olhando só para a vida dos outros. Se a gente conseguir não ficar projetando a nossa felicidade no outro, mas compreendendo que até para que o outro possa ser feliz comigo, eu preciso estar feliz também. Quando eu estou atormentado, eu atormento o outro. Quando eu estou mal, eu faço com que a vida do outro fique sem sentido também, às vezes por minha causa. Então é bom a gente pensar um pouco nas escolhas, nas palavras, no poder que tem a palavra da gente, para que a gente não leve o outro a sofrer uma injustiça. Olha aqui, muita gente participando do programa. Quero agradecer todo mundo que manda mensagem. A Luciana diz que é o tempo que ameniza a dor da injustiça. A Eurídice de Manaus, um beijão para o pessoal do norte do Brasil. Ela diz assim: Chalita, eu confesso que já cometi injustiças e também sofri injustiças. Eu me arrependo principalmente daquelas que eu cometi. Isso é importante, porque às vezes a gente fica pensando só na injustiça que sofreu e a gente não pensa nas vezes em que foi injusto com as outras pessoas. Tem uma história aqui de uma cidade do litoral norte de São Paulo que ela pede para não citar o nome, porque ela é casada, né, com esse homem. Ela diz assim: olha, eu sofri muitas vezes uma injustiça com meu marido. Ele melhorou um pouco, mas às vezes eu vou trabalhar e o meu marido acha que eu estou com outro. E eu trabalhando para melhorar a situação de casa, e chego em casa e meu marido fica dizendo: ah, essas horas, né? É muito ruim quando a gente é acusado por uma coisa que não faz. Tem uma aqui, a Judite, né? Que ela, a Judite é de Natal. Ela diz o seguinte: Gabriel, eu trabalhava como empregada doméstica e você não sabe como dói ser acusado por uma coisa que a gente não fez. Ser tratada como uma ladra sem nunca ter roubado é dor que dói demais. Judite. Eu, aliás, já dei várias vezes esse exemplo. Quando eu tinha programa de rádio, eu recebia muitas ligações de pessoas que trabalhavam em casa e que sofriam isso, né? A patroa chega e fala: você roubou o anel, você roubou não sei o quê, tinha tanto dinheiro e você pegou. Como dói para aquela pessoa que é corretinha, que é certa, que é honesta, só suspeita. E de repente a outra acha o anel, e acha o vestido que acha que a outra roubou, a calcinha que acha, e aí acusou alguém de uma forma injusta. E aí vem e fala assim: ah, não foi não, ninguém pegou, estava aqui. Como se tudo bem, mas aquela palavra que você disse assim: você é ladra, você pegou isso, né? E isso é muito doloroso. Então eu tenho que pensar antes de dizer alguma coisa para alguém. Nunca mais, né? se esquece, né? Não, nunca mais se esquece, né? Vamos aqui para Pernambuco, para Olinda. A Rita de Olinda: fazer justiça é ter um coração do tamanho do coração de Deus. Todo conhecimento vem dele. Consultá-lo é a prova de sabedoria. A Bruna de Hortolândia diz que ela sofreu injustiça por causa de calúnia. Ela pensou em se vingar, não fez nada, esclareceu o mal entendido. Isso dói, mas achou melhor seguir adiante. Tem muita gente com história legal aqui, mas a Ana de São Paulo diz assim: Chalita, nós somos humanos, nós somos seres em evolução. E por isso, às vezes, podemos ser injustos ou injustiçados. Mas o que se deve fazer é seguir em frente com a consciência de que o perdão é sempre bem-vindo. O perdão, ele tem um poder restaurador. A Eliane fala mais ou menos a mesma coisa e diz que ela já se vingou de injustiças que ela sofreu. Que na hora em que ela se vingou, ela teve uma alegria enorme, mas depois ela ficou triste de novo. E acha que a questão não é a vingança, mas é seguir adiante. Sabe que às vezes a gente confunde felicidade com uma certa empolgação momentânea que a gente tem. Você está brigando com alguém e aí você bate naquela pessoa e um monte de gente torcendo para você. Você tem uma euforia, não uma felicidade. Ninguém pode ser feliz batendo numa outra pessoa. Ninguém pode ser feliz. Eu me lembro que eu só briguei uma vez na rua na minha vida. E eu me arrependo disso. Olha, isso faz... Eu tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos, hoje eu estou com mais de 20, né?
Então faz algum tempo, né, Alexandre? É verdade. Mas eu me lembro que foi uma situação assim, chata de um menino que ficou me empurrando, porque os outros ficaram mandando ele me empurrar, porque eu era, né, catequista, ministro, né, fui ministro da Eucaristia com 12 anos, era nessa época mais ou menos, tudo certinho, então fizeram o menino me empurrar, tal, e aquilo foi me irritando, e as pessoas torcendo de um lado, do outro, tal. Aí, como o menino queria brigar, eu briguei com ele, mas eu bati nele, né? Ele caiu assim e tal, e aí eu fui embora meio vitorioso com aquilo. Mas é engraçado que depois eu via, e aí a gente cresceu, eu pedi desculpas, né? E eu ficava pensando assim, mas meu Deus, se eu já era religioso, por que eu não fui embora? Por que naquele momento eu tive que mostrar que eu era mais forte do que ele? O que a gente ganha com isso? É que a gente faz algumas coisas, às vezes com uma certa imaturidade, e aí você passa um pouco tempo e a maturidade te ajuda a perceber que as brigas não valem a pena. Eu não tenho que mostrar para o outro que eu sou mais macho do que ele, que eu sou mais forte do que ele. Talvez eu tenha que mostrar para o outro que eu tenho um pouco mais de sabedoria do que ele, que eu não me deixe levar por isso. Quando a gente exerce algum poder, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Eu dou aula na PUC, no Mackenzie, na Uninove, e trabalho muito com alunos de direito. E é gostoso, assim, semana passada começaram as aulas do Mackenzie no primeiro ano, e eu comecei a perguntar para eles, assim, qual era o sonho deles, por que fazer direito? Por que você quer ser juiz? Por que você quer trabalhar com a justiça? E para mim a coisa mais importante de alguém que abraça uma profissão é saber por que ela quer aquela profissão. Você quer ser juiz para sair dando ordem nas pessoas? Você quer ser promotor para sair acusando todo mundo, para virar famoso? Ou você quer ser promotor para defender a sociedade, para fazer com que o correto prevaleça? E se você tem essa consciência de que você abraçou essa profissão, porque você viu alguém sendo injustiçado e você diz assim, não, eu quero trabalhar com a justiça para não ver isso acontecendo. Eu quero ser delegado de polícia, porque eu sei que tem delegados de polícia que são sérios, mas eu sei que tem delegados de polícia que espancam as pessoas, que ainda há tortura e interrogatórios. E eu quero ser um delegado que mostre que é possível você investigar, chegar a uma conclusão correta, sem espancar ninguém, sem humilhar ninguém, sem pisar em ninguém, porque eu acredito na lei. Se a pessoa tem essa visão, ela vai fazer a sociedade melhor. Se ela não tem essa visão, ela vai fazer com que a justiça seja injusto. E a pior coisa da injustiça é saber que a justiça é injusta. Quando você precisa de fato, né, de que a justiça prevaleça, alguém comprou alguém, porque isso ainda existe. Não pensem que todos os promotores são sérios. Tem promotor corrupto que é comprado por uma outra pessoa também, infelizmente. Tem delegado que também não é sério. Então você tem a certeza de que nada vai te acontecer, porque ali você vai tratar com homens e mulheres de bem. Nem sempre isso acontece. Minha gente, tem gente honesta e gente desonesta em todas as profissões. Talvez se todos os pais fizessem o que o pai do Alexandre fez, quando ele chegou com um troco a mais, de repente contando vantagem até, aí ó, olha aqui, né, consegui pegar um troco a mais e ele não percebeu. E aí o pai, que é correto, ele vai lá e fala para o filho, você vai devolver porque isso não pertence a você. Isso não pertence, e você vai aprender agora comigo, que isso não pertence a você. E não é bonito a gente ficar com aquilo que não nos pertence, isso pertence a alguém. Isso é o conceito de justiça. É saber que eu não tenho que levar vantagem, eu não tenho que querer mais do que eu tenho. Às vezes alguém que a gente defendeu aqui, né? As pessoas que trabalham na casa de alguém, porque foram injustiçadas, porque foram acusadas, mas também tem o contrário. Tem a pessoa que vai lá e trabalha aquele tempo todo numa empresa ou numa casa e ela inventa horas a mais. E ela inventa alguma coisa para pegar um dinheiro a mais, o que também não é correto, porque esse dinheiro não é seu, não pertence a você. Uma vez, lá em Cachoeira Paulista também, eu tinha uns 19 anos, e aí eu estava numa rua assim, e um caminhão deu ré, e bateu no meu carro, e eu buzinando e tal, e ele não viu, deu ré. E aí saiu o cara do caminhão, assim, né, falou, não, me desculpe, eu errei e tal, e nisso veio o dono do caminhão, e chegou a polícia, né. Aí eu falei, não, ele foi super educado, é que ele deu ré e tal, aí o dono, aí ele mudou o discurso, não, você que entrou atrás do caminhão. Eu falei, não, você falou que deu ré, eu falei, não, eu não falei. Você não falou que você deu ré. Você não falou para mim que você deu ré. Eu estava parado, você deu ré. Ele falou, cadê a luz da ré ligada? Porque o cara tirou lá da ré,
a hora que veio o dono do caminhão, porque eles não queriam pagar o estrago. Tudo bem, eu que tive que pagar o estrago e foi injusto. Mas eu sempre penso assim, quem faz isso não é feliz. Não é feliz. Não é feliz, porque a sua consciência não dá para você enganar. Você sabe que uma vez eu ofendi demais uma amiga minha, né? Sem querer, numa hora de uma briga. Eu acho que enquanto eu não tive a oportunidade de pedir perdão, eu não me senti aliviado, né? Passaram-se anos até o momento onde eu tive a oportunidade de chegar e falar, olha, me perdoa por aquilo que eu fiz. Eu que estava errado. Eu fui injusto, né? Eu estava errado, me perdoe. E aquilo traz um alívio para a alma, né? Isso é de uma grandeza. Então eu acho que é bom a gente exercitar isso, né? A verdade, né? Tem gente que acha que pedir perdão você vai ser humilhado com isso. Não. Verdade. Né? Você reconheceu, olha, eu errei, me perdoe. Eu achei que você que tivesse feito isso, você não fez isso, né? Me perdoe por ter te julgado mal, me perdoe por ter interpretado mal aquilo que você fez. Né? E às vezes na ânsia é o que você falou, na ânsia da gente ganhar uma discussão, sair vitorioso de uma determinada situação, né? A gente usa artifícios que às vezes não são corretos, né? São injustos, são agressivos, né? E eu acho que a gente precisa ponderar depois e principalmente aprender e saber pedir perdão, né? Gosto muito de uma frase do Paulo Freire que diz assim, cuidado por onde andas, que é sobre os meus sonhos que caminhas, né? Você caminha no sonho das pessoas, então toma cuidado com o jeito que você fala, com o jeito que você corrige. Você pode corrigir as pessoas, né? A profissão que eu amo ser, que é ser professor, é uma profissão que o tempo todo você corrige alguém. Está ensinando, né? Você corrige um aluno, você ensina, você orienta. Agora, ao corrigir esse aluno, você pode ajudar o aluno a ser melhor ou você pode humilhar o aluno. Você pode corrigir publicamente um aluno e deixar aquele aluno diminuído, se achando um nada. Para que fazer isso, né? Se você é um educador, você tem que saber como corrigir, como colocar para cima, como ajudá-lo a perceber que aqueles erros podem prejudicar a vida deles. Isso serve para o pai e para a mãe. Você tem que corrigir os seus filhos, mas sem humilhar o seu filho. E o professor, ele ajuda, né, os alunos a realmente construírem um sonho, né? Eles têm um sonho de se formar e eles precisam de mestres que auxiliem isso da melhor maneira possível, né? Não um destrutor de sonhos, né? É tão legal a gente ficar lembrando dos professores que a gente teve, né? Seu primeiro professor de violão, por exemplo. Exatamente, tenho muito carinho por ele até hoje, encontro com ele ainda. Né? E assim, eu olho para ele e vejo, puxa, como ele foi importante na minha vida, né? Ele não foi um destruidor do meu sonho, ele agregou, um construtor, né? O Rubem Alves que tinha uma metáfora legal quando ele perguntava assim, o que é uma gaiola, né? O que é uma sala de aula, né? Ela é uma gaiola ou ela é um espaço para ensinar a voar, né? E o professor, ele pode ser alguém que destrói sonhos, alguém que te escraviza, ou alguém que te impulsiona, né? Que faz você, nossa, olha, eu não sabia isso, agora eu estou sabendo. Não sabia que eu podia fazer isso. Não sabia, né? Que eu podia fazer. Imagina a primeira aula sua do violão, né? É difícil demais, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu falei assim, calma, você vai aprendendo. Agora, se o professor vira para você na segunda e fala assim, Alexandre, desculpa, você não nasceu para isso, né? E quantos professores já fizeram isso com seus alunos? Eu enfrentei muito isso na minha carreira artística, né? Todos os artistas enfrentam isso. Ah, para com isso aí, que isso aí não é para você. Não. Isso é o que a gente mais escuta, né? Ao longo da nossa carreira, né? Mas a gente tem que acreditar, né? Acreditar no nosso sonho e também se pegar naquelas pessoas que nos incentivam, que nos ajudam e que fazem, em que a gente pode aprender, né? Eu tive muita gente que me ajudou, que fez engrandecer. Tem um amigo meu que eu sempre brinco, né? A gente conversa muito, né? Aguinaldo Raiol é um grande amigo meu, né? E eu aprendo muita coisa com ele, porque ele é uma pessoa assim de uma experiência, de uma grandeza, de uma bondade muito grande. De uma voz que é uma falta de educação, né? Artista. Eu falei, não dá para acreditar, né? Essa semana eu falei com ele, eu falei, Aguinaldo, que é isso? 80 anos de idade, 84 anos de idade, cantando daquele jeito, como se fosse um menino. Realmente é para se espelhar, eu sou apaixonado pelo Aguinaldo também. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é muito generoso. Muito. Porque às vezes a pessoa, ela chegou, né, uma estrela assim, e ela não valoriza as outras, né, e não é generosa. Ele é um grande artista e tem uma grande generosidade. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e falei, Aguinaldo, e um cara muito justo, né? Já que a gente está falando de justiça, eu cheguei, Aguinaldo, queria te pedir uma coisa, queria gravar uma canção com você. Tá bom, vamos ouvir a canção.
pode marcar o estúdio, vamos gravar. Que legal, né? Foi muito Alexandre, positivo. estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bom te receber aqui. Prazer foi todo Muito meu. sucesso na sua carreira. Muito Continue obrigado. assim, unindo Obrigado. competência e simplicidade. Que é muito Obrigado, legal. agradeço o carinho, foi um prazer imenso estar aqui, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Quinta-feira a gente se encontra de novo aqui em mais um programa Caminhos. Depois do nosso programa tem o Jornal da Vida aqui, que é feito com muito carinho para você, todo especial. Continua na programação da Rede Vida e a gente termina ouvindo o Alexandre cantar o quê? Uma canção de minha autoria, bem gostosa para os corações apaixonados. Você está aí com a sua mulher, com o seu marido, ouve essa canção dando uns beijinhos aí para preparar para ir para a cama, né? Então, moça, já sabe me controlar. Desliza sua mão pela cintura. Tão linda que assusta, me faz sonhar. Me envolve em seu vestido, me tortura. Não tem nenhum juízo, é doce o meu castigo, desconcerta o meu coração e me faz perder a razão, dançando na chuva, de rosto colado, insinua que vai querer me amar. Teu corpo molhado sob a lua me fascina e eu assumo, você quer me amar. Então, moça, já sabe